Minha esposa gastava todo o nosso dinheiro com bolsas de marca enquanto as contas atrasavam. Abri uma conta separada, pedi o divórcio e deixei ela com as bolsas e as dívidas. Meu nome é Ricardo, tenho 39 anos, e se alguém me dissesse, há uns 8 anos, quando me casei com Fernanda, que um dia eu estaria planejando meu divórcio por causa de uma coleção de bolsas de grife, eu provavelmente daria uma gargalhada e chamaria a pessoa de louca. Fernanda, com seu sorriso que iluminava qualquer ambiente e seus olhos castanhos cheios de uma aparente doçura, era, para mim, a personificação do meu felizes para sempre. Eu, um engenheiro de software com uma carreira estável e um futuro promissor, via em nós o casal perfeito. Jovens, apaixonados, com sonhos de construir uma vida confortável e, quem sabe, uma família. Mal sabia eu que os sonhos de Fernanda vinham com etiquetas de preço que fariam um sheik árabe pensar 2 vezes. Nos conhecemos na festa de um amigo em comum. Ela, recém-formada em relações públicas, cheia de energia e com gosto impecável para moda. Um gosto que, na época, me pareceu charmoso e elegante, não prenúncio de falência. Nossos primeiros anos foram idílicos. Jantares românticos em restaurantes charmosos, mas não exorbitantes, viagens curtas para a serra ou para o litoral nos feriados, muitos planos para o futuro. Compramos nosso apartamento num bairro agradável, financiamos em suaves prestações e começamos a decorá-lo com cuidado de quem constrói um ninho. Eu trabalhava duro, via minha carreira decolar, e Fernanda, após alguns empregos temporários, decidiu que não havia nascido para o mundo corporativo e que se dedicaria a projetos pessoais, eufemismo para uma rotina de academia, salão de beleza e encontros intermináveis com um grupo de amigas que pareciam competir entre si para ver quem ostentava a última novidade do mundo do luxo. A primeira bolsa de marca surgiu como um presente meu, no nosso 2º aniversário de casamento. Uma clássica, de um designer francês renomado, que eu parcelei em 10 vezes no cartão, mas que fez os olhos dela brilharem de uma forma que eu não via há tempos. Ai, Ricardo, meu amor, é a bolsa dos meus sonhos. Você me conhece tão bem, ela disse, me abraçando com uma euforia que, confesso, aqueceu meu coração. Achei que seria um presente especial, um marco. Mas, para Fernanda, aquilo foi o estupim de uma obsessão que se tornaria o câncer do nosso relacionamento e da nossa vida financeira. A partir dali, as bolsas começaram a se multiplicar no closet dela como coelhos. Eram oportunidades imperdíveis que ela encontrava em bazares secretos de amigas, peças vintage únicas garimpadas em viagens, que eu pagava, claro, ou presentes de aniversário adiantado que ela mesma se dava, usando o cartão de crédito adicional que eu, ingenuamente, havia lhe concedido. No início, ela tentava disfarçar. Nossa, essa... Paguei uma pechincha, amor. Estava com 70% de desconto. Ou, essa aqui é um investimento, Ricardo. Bolsas assim valorizam com o tempo, sabia? Eu, que entendia de algoritmos e linguagens de programação, mas absolutamente nada sobre o mercado de valorização de acessórios de couro, acabava acreditando, ou fingindo acreditar, para evitar discussões. Mas as faturas do cartão de crédito não mentiam. E elas começaram a chegar com valores que me tiravam o sono. R$ 500 numa carteirinha básica para o dia a dia. 2.000 numa clutch elegante para festas. 5, 10, 15 mil numa it bag statement que ela precisava ter para não fazer feio no casamento da prima rica de uma amiga. As discussões sobre dinheiro, antes raras em nosso relacionamento, tornaram-se a trilha sonora dos nossos fins de noite. Fernanda, pelo amor de Deus, você viu o valor desta fatura? Eu mostrava o papel para ela, o desespero começando a tomar conta da minha voz. Nós não temos como pagar tudo isso. As contas da casa estão atrasando. Ela me olhava com aquele ar de enfado, como se eu estivesse falando grego, ou pior, sendo mesquinho. Ai, Ricardo, não começa com esse seu drama financeiro. Eu trabalho, sabia? Ela fazia uns bicos de consultoria de imagem para as amigas, que mal pagavam o cabeleireiro dela. E eu mereço uns mimos. Você não quer me ver feliz? Uma mulher bem cuidada, elegante, é um cartão de visitas para o marido também. Você deveria me agradecer por eu me preocupar com a nossa imagem. Nossa imagem. Para ela, nossa imagem se resumia ao brilho do couro italiano e ao logotipo dourado estampado numa bolsa caríssima. Para mim, nossa imagem estava se esfacelando junto com nossa conta bancária e nossa paz de espírito. Eu tentava argumentar, mostrar planilhas de orçamento, explicar que o nosso futuro, que incluía planos de ter filhos, de trocar de carro, de fazer uma viagem internacional de verdade, estava sendo comido, mordida por mordida, parcela por parcela, pelas bolsas dela. Filhos. Viagem. Ela ria, com um certo desdém. Como vamos ter filhos ou viajar para a Europa se eu não tiver nenhuma bolsa decente para carregar as fraldas ou para passear pelas Champs-Élysées? Você precisa ter mais ambição, Ricardo. Se esforçar mais no seu trabalho. Ganhar mais. Um homem de verdade provê o melhor para sua esposa. Um homem de verdade. Aquilo me feria profundamente. Eu me matava de trabalhar.
Fazia horas extras, pegava projetos freelancers nos fins de semana, abria mão do meu lazer, dos meus próprios gostos. Meu sonho de comprar um telescópio novo ou de fazer um curso de fotografia foi sendo adiado indefinidamente, tudo para tentar cobrir os rombos que ela criava no nosso orçamento com uma velocidade assustadora. E, no final, eu ainda era o sem ambição, o que não se esforçava o suficiente. A situação tornou-se um ciclo vicioso. Quanto mais eu trabalhava para pagar as dívidas, mais ela parecia se sentir no direito de gastar. Já que você está ganhando tão bem agora, amor, aquela bolsa nova que eu vi na revista não faria tanta diferença no orçamento, né? Ou, estou me sentindo tão estressada com essa sua paranoia com dinheiro, acho que mereço um presente para relaxar. E lá vinha mais uma fatura estratosférica. As contas da casa começaram a atrasar de forma crônica. Luz, água, gás, o condomínio do nosso apartamento. As cartas de cobrança se acumulavam na caixa de correio, e eu as escondia dela, tentando resolver tudo sozinho, para evitar mais brigas, mais acusações. O nome dela, que estava em algumas das contas, começou a ficar sujo na praça. E, claro, a culpa era minha, que não sabia administrar o dinheiro da casa. Comecei a ter insônia, crises de ansiedade. O prazer de chegar em casa depois de um dia de trabalho desapareceu, substituído pelo medo de encontrar uma nova sacola de grife sobre a cama e uma nova discussão pela frente. O sexo entre nós tornou-se raro, quase inexistente. Como eu poderia desejar uma mulher que parecia me ver apenas como um caixa eletrônico ambulante, e um caixa eletrônico que estava sempre prestes a dar saldo insuficiente? Tentei abordagens diferentes. Cancelei o cartão adicional dela. Ela fez um escândalo, disse que eu a estava humilhando, tratando-a como uma criança. E, na semana seguinte, apareceu com 2 bolsas novas, que a mamãe deu de presente. A mãe dela, uma senhora viúva que vivia de uma pensão modesta, provavelmente havia se endividado também para satisfazer os caprichos da filha. Ou, o que era mais provável, Fernanda havia usado o nome da mãe para conseguir novos cartões. Sugere terapia de casal, consultoria financeira. Ela riu na minha cara. Terapia para quê, Ricardo? Para você aprender a ser menos mesquinho e a me dar o valor que eu mereço. A única consultoria que eu preciso é a da minha personal shopper. O ponto de quase ruptura, o momento em que a ficha começou a cair de verdade e a ideia de uma solução mais drástica começou a se insinuar na minha mente exausta, foi quando recebemos uma notificação do banco sobre o financiamento do nosso apartamento. Estávamos com 3 parcelas em atraso. 3. E a carta era clara: se não regularizássemos a situação em 15 dias, o imóvel iria a leilão. Mostrei a carta para Fernanda, o desespero estampado no meu rosto. E agora, Fernanda? Vamos perder nosso apartamento por causa das suas bolsas. É isso que você quer? Ela pegou a carta, leu por alto, e deu de ombros, com uma tranquilidade que me gelou a espinha. Ah, Ricardo, não seja tão dramático. Você sempre dá um jeito. Vende seu carro velho, pega um empréstimo, sei lá. Eu preciso daquela bolsa nova da coleção de inverno, é uma edição limitada, vai esgotar. Ela estava mais preocupada com uma bolsa de edição limitada do que com a possibilidade de perdermos o teto sobre nossas cabeças. Naquela noite, não houve discussão. Houve apenas um silêncio pesado, cortado pelo barulho dela no closet, admirando suas preciosidades de couro e metal. Eu me sentei na varanda, olhando para as luzes da cidade, e pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei de raiva, de frustração, de cansaço. E de uma solidão imensa, a solidão de quem percebe que está remando sozinho num barco que está afundando, enquanto outro passageiro se preocupa apenas em lustrar os botes salva-vidas de luxo. Foi ali, naquela varanda fria, com o cheiro das dívidas e da decepção no ar, que a ideia começou a tomar forma. Uma ideia drástica, sim, mas talvez a única saída para salvar o que ainda restava da minha sanidade e do meu futuro financeiro. Fernanda não ia mudar. Ela não queria mudar. E eu não podia mais continuar sendo o idiota que se matava de trabalhar para sustentar um vício que não era meu, uma vida de aparências que não me pertencia. No dia seguinte, levantei cedo. Fernanda ainda dormia, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Fui ao meu banco. Conversei com meu gerente, um sujeito discreto e compreensivo que já acompanhava minhas finanças e meus percalços há alguns anos. Abri uma nova conta corrente, apenas em meu nome, e solicitei que, a partir do próximo pagamento, meu salário fosse depositado integralmente nela. Cancelei todos os débitos automáticos das contas da casa que estavam em meu nome na conta conjunta e comecei a pesquisar sobre investimentos seguros, de baixo risco, onde eu pudesse aplicar o que sobrasse do meu salário, depois de pagar o mínimo necessário para manter as luzes, literalmente, acesas em casa. Enquanto Fernanda desfilava pela casa com sua última aquisição de 5 dígitos, uma bolsa de crocodilo que ela conseguiu numa oportunidade única com uma amiga que ia se mudar para Dubai, alheia à minha movimentação silenciosa e à catástrofe financeira que se avizinhava, eu fazia minha primeira transferência para a conta que batizei mentalmente de Operação Liberdade. Era um valor pequeno, o que consegui resgatar do meu último salário antes que ela o pulverizasse em mais uma peça de investimento.
Mas era um começo. Ela colecionava bolsas de grife. Eu, a partir daquele dia, comecei a colecionar minha dignidade, minha paz de espírito e os primeiros tijolos da minha rota de fuga. O dia dos namorados se aproximava. Ou talvez, o dia do corte da luz. O que viesse primeiro, seria o palco da minha decisão final. E ela ficaria com as bolsas. Todas elas. E com as dívidas que vinham a tiracolo. A minha sanidade, eu decidi, não tinha preço. E não estava mais à venda. A decisão de abrir uma conta bancária separada e desviar meu salário para lá, a Operação Liberdade, foi como acender uma pequena vela num túnel escuro e aparentemente sem fim. Não resolvia magicamente todos os problemas, mas me dava, pela primeira vez em anos, uma sensação de controle, uma perspectiva de futuro que não fosse apenas o próximo extrato de cartão de crédito estourado da Fernanda. Os primeiros depósitos foram quase simbólicos, o que sobrava do meu salário após cobrir as despesas mais urgentes da casa e os mínimos olímpicos para manter uma aparência de normalidade. Mas, a cada mês, aquela pequena reserva crescia, e com ela, minha determinação. Enquanto eu, secretamente, começava a construir meu bote salva-vidas financeiro, Fernanda continuava navegando em seu transatlântico de luxo e futilidade, completamente alheia aos icebergs de dívidas que se aproximavam perigosamente do nosso casco. Sua obsessão por bolsas de marca não apenas não diminuiu, como pareceu se intensificar. Era como se, percebendo que o fluxo de dinheiro fácil vindo de mim havia diminuído, já que eu agora controlava mais rigidamente o que ia para a conta conjunta, alegando necessidade de economizar para imprevistos, ela tivesse decidido compensar com um frenesi de compras ainda maior, provavelmente usando novos cartões de crédito que ela solicitava em seu nome ou estourando os limites dos que já possuía, confiando que, no final, eu, o marido provedor, daria um jeito de cobrir os rombos. Ricardo, meu amor, você não vai acreditar na oportunidade que eu perdi hoje, ela dizia, chegando em casa com aquele ar de quem sofreu uma grande injustiça. Aquela bolsa Birkin, cor fúcsia, edição limitadíssima, estava com desconto especial para clientes VIP na loja do shopping. Só que meu cartão deu um probleminha. Você não poderia, sei lá, me emprestar o seu rapidinho? Eu te pago depois, juro. Emprestar, Fernanda? Com que dinheiro você vai me pagar, se o seu salário de consultora de imagem mal cobra manicure? Eu respondia, a voz cansada, já sem paciência para aquele teatro. Nossa, Ricardo, que grosseria! Você está cada dia mais mesquinho. Eu mereço coisas boas. Trabalho tanto para manter nossa imagem social. Ela retrucava, já ensaiando as lágrimas de crocodilo que antes me desarmavam, mas que agora só me causavam um tédio profundo. A imagem social dela, pelo que eu via, resumia-se a desfilar com suas bolsas caríssimas no chás da tarde com as amigas igualmente desocupadas e endividadas, e a postar fotos no Instagram com legendas do tipo #blessed, #luxurilifestyle, #gelboss. Um girlocismo curioso, já que quem pagava conta daquele luxo era invariavelmente eu, ou os juros rotativos do cartão de crédito. As contas da casa, que eu antes me desdobrava para manter em dia, começaram a sentir o impacto da minha Operação Liberdade. Eu pagava o aluguel, sim, depois de anos de casados e de promessas de comprarmos nossa casa própria, ainda vivíamos de aluguel, porque cada centavo que eu economizava para a entrada de um imóvel era pulverizado por ela em alguma peça de investimento de couro de avestruz, a luz, a água, o supermercado básico. Mas as faturas dos cartões de crédito dela, as parcelas das comprinhas inocentes no shopping, o plano de celular pós-pago com pacote de dados ilimitado para ela trabalhar nas redes sociais, tudo isso começou a atrasar. E as cartas de cobrança, antes discretas, tornaram-se mais frequentes, mais ameaçadoras, com aquelas tarjas vermelhas de aviso urgente. Eu a juntava, metodicamente, numa pasta que apelidei de o dossiê da insensatez. Eram boletos de lojas de grife com juros estratosféricos, notificações de administradoras de cartão ameaçando incluir o nome dela, e o meu, por tabela, em alguns casos de cartões conjuntos antigos que eu ainda não havia conseguido cancelar, no SPC e Serasa, cartas de advogados de cobrança com propostas de acordos amigáveis que eram, na verdade, a confissão de uma dívida impagável. Fernanda, quando confrontada com essas cartas, geralmente por mim, já que ela tinha o hábito de jogar correspondência chata no lixo sem nem abrir, reagia com uma mistura de surpresa fingida e irritação genuína. Mas que absurdo! Esses juros são um roubo. Eu vou ligar lá e reclamar, ela dizia, com a indignação de quem foi lesada, e não de quem gastou o que não tinha. E, claro, nunca ligava. A responsabilidade de tentar negociar, de pedir prazos, de se humilhar para atendentes de telemarketing mal preparados, sobrava sempre para mim. Enquanto isso, minha conta Liberdade crescia, lenta mas seguramente. Cada real que eu conseguia desviar para lá era uma pequena vitória, um passo a mais em direção à minha independência daquele ciclo de dívidas e frustrações. Comecei a investir em opções conservadoras, de baixo risco, orientado por alguns tutoriais na internet e pelo meu gerente do banco, que me olhava com uma certa pena e compreensão quando eu explicava, por alto, a situação delicada das minhas finanças conjugais. O estresse, no entanto, era meu companheiro constante.
Viver aquela vida dupla, de marido aparentemente preocupado com as finanças do casal, mas secretamente construindo sua rota de fuga, era desgastante. Eu me sentia um equilibrista numa corda bamba, tentando manter as aparências em casa, cumprir minhas obrigações no trabalho, onde, felizmente, as coisas iam bem e meu salário havia tido um pequeno aumento, que eu, claro, não mencionei para Fernanda, e, ao mesmo tempo, planejar meu futuro longe daquele furacão de futilidade e dívidas. As discussões com Fernanda tornaram-se mais raras, não porque os problemas tivessem diminuído, mas porque eu simplesmente perdi a vontade de argumentar. Para quê? Ela não me ouvia, não mudava, não se importava. Eu apenas a observava, com distanciamento quase clínico, como um cientista observa um espécime exótico e autodestrutivo em laboratório. E, a cada nova bolsa que ela trazia para casa, agora, geralmente escondida no fundo do armário, como se eu não fosse perceber, a cada nova desculpa esfarrapada para um gasto supérfluo, minha decisão de colocar um ponto final naquela farsa se tornava mais sólida. O cerco financeiro começou a se fechar de forma mais visível. O primeiro sinal foi o corte da TV a cabo e do pacote de internet mais rápido. Fernanda quase teve um ataque. Como eu vou assistir minhas séries, Ricardo? Como vou trabalhar no Instagram sem uma internet decente? Você precisa resolver isso agora. Não temos dinheiro para pagar, Fernanda, respondi, com a calma de quem já não espera mais nada. A fatura está atrasada há 3 meses. Ou pagamos isso, ou pagamos o aluguel. A escolha é sua. Ela bufou, fez um drama, ameaçou ir para a casa da mãe, ameaça que, infelizmente, nunca se concretizou. Acabou se conformando com o pacote básico de internet e com os canais abertos da TV. Mas a semente da dúvida, a de que o provedor talvez não fosse mais tão provedor assim, começou a brotar na mente dela. Depois, vieram os avisos de corte de água e gás. Consegui negociar um parcelamento de última hora, usando uma parte do dinheiro da minha conta Liberdade, com dor no coração, mas ainda não era o momento do confronto final. Mas o recado estava dado, estávamos no limite. E então, o dia que eu, secretamente, esperava e temia ao mesmo tempo, chegou. O dia do apagão. Era uma terça-feira chuvosa de inverno. Cheguei em casa do trabalho, exausto, e encontrei o apartamento na mais completa escuridão. Nem as luzes de emergência do prédio pareciam funcionar direito. Fernanda ainda não havia chegado do seu dia de beleza, que incluía cabeleireiro, manicure, massagem e, provavelmente, uma passadinha rápida no shopping para ver as novidades. Sentei-me no sofá da sala, no escuro, e esperei. Uma calma estranha tomou conta de mim. Era o prenúncio do fim. O fim daquela angústia, daquela vida de mentiras e sacrifícios inúteis. Ouvi o barulho da chave na porta e os passos hesitantes dela no corredor escuro. Ricardo! Ricardo, você está aí? Que palhaçada é essa? Por que está tudo apagado? A voz dela era uma mistura de irritação e um leve tom de pânico. Boa noite, Fernanda, respondi, da penumbra da sala. Acho que temos um pequeno problema com a conta de luz. Pequeno problema? Ricardo, eu não enxergo um palmo na frente do nariz. Você não pagou a conta de novo, seu incompetente. Eu não acredito nisso. Como eu vou secar meu cabelo? Como vou carregar meu celular? Minha vida social vai acabar. Ela acendeu a lanterna do celular, o facho de luz varrendo a sala e parando no meu rosto. Eu estava calmo. Calmo demais, talvez. E isso pareceu irritá-la ainda mais. E você vai ficar aí, sentado no escuro, com essa cara de paisagem, ela gritou. Faça alguma coisa. Ligue para a companhia de luz. Dê seu jeito. Você é o homem da casa, ou não é? Homem da casa. Aquele que paga as contas, que resolve os problemas, que sustenta os luxos. Sim, eu era esse homem. Mas esse homem estava prestes a pedir demissão. Levantei-me lentamente. A luz da lanterna do celular dela iluminava apenas nossos rostos, criando sombras dramáticas na parede. A escuridão do apartamento era quase um alívio, um cenário perfeito para o que estava por vir. Para a conversa que adiamos por tanto tempo. Peguei uma vela que guardava para emergências, acendi com um isqueiro. A chama bruxuleante lançou uma luz trêmula sobre nós, sobre as bolsas de grife dela que estavam jogadas sobre uma poltrona, como abutres esperando a carcaça. Senta, Fernanda, eu disse, a voz firme, sem espaço para discussões sobre secadores de cabelo ou vida social. Nós temos muito o que conversar. E, acredite em mim, a conta de luz, que aliás está atrasada há 4 meses e foi cortada hoje por falta de pagamento, é o menor dos seus problemas esta noite. Ela me encarou, os olhos arregalados na penumbra, a respiração suspensa. Percebeu, finalmente, que aquela não era uma discussão comum sobre contas atrasadas. Era algo mais. Algo definitivo. Que tal começarmos pelas suas bolsas, meu amor? Continuei, com um sorriso que não tinha nada de romântico. E pelas dívidas que vêm com elas. E, quem sabe, pelo futuro incerto que aguarda quem gasta o que não tem e despreza quem realmente se importa.
O dia dos namorados havia passado em branco, mas o presente surpresa que eu havia planejado para aquela data, a minha carta de alforria, estava prestes a ser entregue. Com juros, correção monetária e um aviso de despejo emocional. A festa da ostentação de Fernanda estava, literalmente, às escuras. E o show estava apenas começando. A escuridão do nosso apartamento, antes opressora e um lembrete da minha falha em prover o suficiente para manter as luzes acesas segundo os padrões de Fernanda, agora parecia uma aliada. A chama solitária da vela que eu acendi na mesinha de centro lançava sombras dançantes nas paredes, nos móveis caros que mal conseguíamos pagar, e, principalmente, no rosto de Fernanda, contorcido numa mistura de raiva, pânico e uma incredulidade quase infantil. Ela ainda não havia entendido a dimensão do precipício em que estava prestes a mergulhar. Que história é essa de bolsas e dívidas, Ricardo? Ela sibilou, a voz estridente cortando o silêncio tenso. Você perdeu o juízo? Estamos às escuras, provavelmente porque você, mais uma vez, esqueceu de pagar uma conta simples, e você me vem com essa conversa mole? Ligue para a companhia de luz. Resolva isso. É o seu papel como homem da casa. Meu papel, Fernanda, questionei, a voz calma, mas com um timbre que a fez recuar um passo. Meu papel tem sido, nos últimos anos, o de um equilibrista tentando manter um circo de horrores financeiros de pé, enquanto a principal atração, você e sua coleção insaciável de bolsas de grife, aplaudia o espetáculo da nossa falência iminente. Ela abriu a boca para protestar, para me acusar de exagero, de mesquinhez, como sempre fazia. Mas, desta vez, eu estava preparado. Peguei a pasta que havia apelidado de dossiê da insensatez, que repousava ao meu lado no sofá. Abri-a lentamente, sob o olhar desconfiado dela. Já que estamos à luz de velas, Fernanda, que tal uma pequena sessão de leitura de terror financeiro? Ironizei, retirando o primeiro maço de papéis. Estes são os extratos dos seus cartões de crédito dos últimos 6 meses. Apenas os seus, os que você fez questão de ter em seu nome para manter sua independência financeira. Comecei a ler, item por item, data por data, valor por valor. Bolsa Chanel modelo X, comprada na boutique do Shopping Y, R$28 mil, parcelados em suaves 10 vezes com juros. Sapato Low Boat em edição limitada Z, R$7.500, uma oportunidade única, amor. Fim de semana com as amigas, que eu sabia ser uma mentira, num spa de luxo, R$4.800. E bolsas. Muitas bolsas. Bolsas de todas as cores, tamanhos e grifes. Prada, Gucci, Dior, Hermes, essa, uma falsificação barata que ela comprou numa viagem e tentou me convencer que era original e um investimento. A cada item que eu lia, o rosto de Fernanda ia mudando de cor, do vermelho da raiva para o branco do pânico, depois para um tom esverdeado de puro desespero. Isso é invasão de privacidade, Ricardo. Ela tentou argumentar, a voz falhando. Você não tinha o direito de mexer nas minhas coisas. Suas coisas, Fernanda? E quem pagava o mínimo dessas faturas quando elas estouravam e você vinha choramingando que não sabia como tinha gastado tanto? Quem passava noites em claro renegociando com as operadoras de cartão para evitar que seu nome fosse para o SPC pela enésima vez? Quem cortava os próprios gastos, adiava os próprios sonhos, para tentar manter uma aparência de normalidade financeira nesta casa, enquanto você vivia num carrossel de compras irresponsáveis? Minha voz, antes calma, agora carregava o peso de anos de frustração acumulada. Ela se encolheu no sofá, sem resposta. O total da sua pequena extravagância pessoal nos últimos 6 meses, Fernanda, apenas com bolsas e sapatos de luxo, sem contar os jantares, os salões de beleza, as viagens essenciais para o seu networking, ultrapassa os R$80 mil, anunciei, o número pairando no ar como uma sentença. R$80 mil que nós não tínhamos. R$80 mil que se somaram às outras dívidas, ao aluguel atrasado, às contas de consumo que agora nos deixam nesta bela escuridão. Ela começou a chorar. Um choro convulsivo, desesperado. Mas, desta vez, as lágrimas dela não me atingiam. Eram apenas água salgada rolando por um rosto que, para mim, havia se tornado de uma estranha. Mas, Ricardo, eu não sabia que era tanto. Ela soluçou. Eu ia dar um jeito. Eu ia começar a economizar. Eu ia te ajudar. Ajudar, Fernanda? Quando? Depois que o oficial de justiça batesse na nossa porta para nos despejar. Depois que meu nome estivesse mais sujo que pau de galinheiro por causa das suas dívidas. Você teve 3 anos, Fernanda. 3 anos de conversas, de súplicas, de planilhas de orçamento que você ignorou solenemente. 3 anos em que eu me matei de trabalhar, fazendo bicos, virando noites, enquanto você se preocupava apenas com a próxima it-bag da estação. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a escuridão lá fora, que parecia um espelho da escuridão que havia se instalado em nosso casamento. Eu tentei de tudo, Fernanda. Tentei te alertar, tentei te controlar, tentei te proteger de si mesma. Mas você não quis. Você escolheu esse caminho de ostentação vazia, de irresponsabilidade financeira, de desrespeito por mim e pelo nosso futuro juntos.
Virei-me para encará-la. A chama da vela dançava em seus olhos marejados, revelando não a mulher sofisticada e poderosa que ela tentava projetar para o mundo, mas uma menina mimada e assustada, perdida em meio às suas próprias escolhas desastrosas. E por isso, Fernanda, continuei, a voz agora fria, decidida, eu também fiz uma escolha. A escolha de não querer mais essa vida para mim. A escolha de não querer mais ser o seu caixa eletrônico, o seu resolvedor de problemas, o seu saco de pancadas emocional. Respirei fundo. Eu quero o divórcio, Fernanda. A palavra divórcio pareceu sugar todo o ar que restava naquela sala escura. Fernanda parou de chorar instantaneamente, os olhos arregalados, fixos em mim, numa expressão de puro choque e incredulidade. Ela provavelmente nunca, em seus sonhos mais loucos, ou nos meus pesadelos mais realistas, imaginou que eu, o Ricardo bonzinho, o Ricardo que sempre dá um jeito, teria coragem de pronunciar aquela palavra. Divórcio, ela repetiu, a voz um fiapo. Você não pode estar falando sério, Ricardo. Depois de tudo o que passamos juntos, por causa de algumas contas atrasadas, de algumas bolsas. Algumas contas atrasadas, Fernanda, algumas bolsas. Soltei uma risada amarga. Estamos falando da nossa dignidade, do nosso respeito mútuo, de um futuro que você destruiu com sua compulsão e seu egoísmo. E sim, estou falando muito sério. Mais sério do que nunca. Ela se levantou de um salto, a máscara de vítima dando lugar à fúria. Você está me abandonando. No pior momento. Quando estamos no escuro, com dívidas até o pescoço. Que tipo de homem faz isso? O tipo de homem que cansou de ser feito de idiota, Fernanda. O tipo de homem que percebeu que, para salvar a si mesmo, precisa cortar a âncora que o está puxando para o fundo do poço. E essa âncora, infelizmente, é você. Mas e o dinheiro? Como vamos pagar tudo isso? Como eu vou viver? Ela começou a entrar em pânico, a realidade de suas próprias dívidas agora caindo sobre ela como uma avalanche. Você tem que me ajudar, Ricardo. Você é meu marido. Exato, Fernanda. Marido. Não patrocinador de luxos ou resolvedor de problemas financeiros causados pela sua total falta de controle. E, sobre o dinheiro, fiz uma pausa, saboreando o momento que eu havia planejado por tantos meses. Você se lembra de como vivia me cobrando para investir em você, para investir no nosso relacionamento? Pois bem, nos últimos meses, eu resolvi seguir seu conselho. Comecei a investir. Ela me olhou, uma fagulha de esperança gananciosa brilhando em seus olhos em meio ao desespero. Investir? Em quê? Em ações? Em algum negócio? Então você tem dinheiro guardado? Podemos usar para pagar as dívidas. Eu sabia que você daria um jeito. Sorri, um sorriso que não tinha nada de alegria, apenas a frieza da justiça sendo servida. Sim, Fernanda, eu tenho dinheiro guardado. Um dinheiro que você nunca soube que existia. Um dinheiro que, enquanto você pulverizava nossos rendimentos em couro de crocodilo e logotipos dourados, eu, silenciosamente, desviava uma parte do meu salário para uma conta separada. Uma conta de investimento. Uma conta que eu chamo de Operação Liberdade. Peguei meu celular, abri o aplicativo do meu banco de investimentos, a internet móvel ainda funcionava, um pequeno milagre, e mostrei a ela o saldo da minha conta secreta. Não era uma fortuna de Marajá, mas era um valor considerável, o suficiente para eu recomeçar minha vida com dignidade, para pagar minhas próprias contas, para ter paz. Um valor que, para ela, naquele momento de desespero e escuridão, devia parecer o tesouro de Ali Babá. Os olhos dela se arregalaram, fixos nos números que brilhavam na tela do meu celular. A ganância e o alívio momentâneo em seu rosto foram rapidamente substituídos por uma nova onda de pânico quando minhas próximas palavras vieram. Este dinheiro, Fernanda, eu disse, guardando o celular. Não é para pagar as suas dívidas de luxo. Este dinheiro é para o meu recomeço. Para minha paz de espírito. As suas bolsas, continuei, com um aceno de cabeça em direção à poltrona onde os abutres de couro repousavam. São todas suas. Pode ficar com cada uma delas. Afinal, você as merece tanto, não é? São seus investimentos, sua imagem social. Aproveite. E, junto com elas, Fernanda, as dívidas que você acumulou para comprá-las também são todas suas. Cada centavo, cada juro, cada nome sujo no SPC. Eu não vou mais pagar pela sua irresponsabilidade, pela sua compulsão, pelo seu egoísmo. Eu vou entrar com pedido de divórcio amanhã mesmo. Oficialmente. Vamos dividir os poucos bens comuns que ainda nos restam de forma justa, como manda a lei. Mas as suas dívidas pessoais de consumo, aquelas que você fez para sustentar seu vício em status e sua necessidade de aprovação de amigas igualmente fúteis, essas, minha cara, são o seu legado. A sua herança particular. Respirei fundo, sentindo um peso de toneladas sair das minhas costas. E então, proferi a frase que havia ensaiado mentalmente por tantas noites insones,
a frase que selaria o fim daquele pesadelo. Minha paz, Fernanda, não tem preço. E eu, finalmente, a estou comprando de volta. A luz da vela bruxuleava, lançando sombras fantasmagóricas no rosto dela, agora uma máscara de puro terror e desamparo. Ela desabou no chão, em meio às suas bolsas caras, que agora pareciam zombar dela na escuridão. Os soluços dela eram o único som no apartamento, além do gotejar de uma torneira mal fechada na cozinha, uma torneira que, provavelmente, logo seria cortada também. Eu não senti pena. Não senti raiva. Senti apenas um vazio. Um vazio necessário, o espaço que se abre quando algo podre é finalmente removido. Virei as costas para ela e para o seu choro desesperado. Fui até o armário do corredor, peguei um colchonete velho e um travesseiro. A noite seria longa, e o sofá, meu companheiro. A luz não voltou naquela noite. E, para Fernanda, eu suspeitava, a escuridão financeira e emocional seria ainda mais longa e profunda. Ela chorou, gritou, amaldiçoou, cercada por seus troféus de couro que, na penumbra, pareciam testemunhas silenciosas de sua própria ruína. Eu me deitei no sofá, o cheiro da cera da vela de emergência preenchendo o ar, e pela primeira vez em muitos e muitos anos, senti o peso do mundo, ou pelo menos o peso das dívidas e da infelicidade dela, sair dos meus ombros. A Operação Liberdade havia sido um sucesso estrondoso. A batalha pela minha paz estava apenas começando, mas a guerra contra a tirania das bolsas de marca e das dívidas alheias, essa, eu havia vencido de forma espetacular. E o silêncio que se instalaria naquela casa, a partir da manhã seguinte, seria a trilha sonora da minha nova vida. A noite do apagão, que para Fernanda foi o início de um mergulho na escuridão literal e financeira, para mim, marcou o primeiro raio de sol de uma nova aurora. Dormi no sofá, sim, mas foi o sono mais tranquilo e reparador que tive em anos. Não havia mais o peso das dívidas dela sobre meus ombros, nem a angústia de tentar sustentar uma farsa, nem o medo da próxima fatura de cartão de crédito que chegaria como uma granada em nosso orçamento já combalido. Havia apenas o silêncio da casa escura e a certeza de que, finalmente, eu havia tomado as rédeas da minha própria vida. A manhã seguinte chegou com uma luz acinzentada e fria, típica de um inverno que se anunciava. Fernanda ainda estava no quarto, provavelmente exausta de tanto chorar ou tentando, em vão, carregar o celular com algum resquício de bateria para pedir socorro às suas amigas ricas. Eu, por outro lado, levantei-me com uma energia que há muito não sentia. Preparei um café forte na boca do fogão a gás, que, felizmente, ainda não havia sido cortado, e comecei a planejar os próximos passos da minha Operação Liberdade. A primeira providência foi ligar para o Dr. Ramírez, um advogado especialista em divórcios que um colega de trabalho havia me recomendado. Expliquei a situação, a compulsão por compras de Fernanda, as dívidas acumuladas em nome dela, e algumas, infelizmente, ainda em contas conjuntas que eu precisava desvincular urgentemente, minha decisão de pedir o divórcio e minha conta de investimento separada. Ele ouviu tudo com atenção e me tranquilizou. Ricardo, pela lei, as dívidas contraídas individualmente para sustentar vícios ou luxos pessoais, sem o consentimento e o benefício do cônjuge, são de responsabilidade de quem as contraiu. Vamos proteger seu patrimônio e garantir que você não saia lesado dessa situação mais do que já foi. Aquelas palavras foram como música para os meus ouvidos. Quando Fernanda finalmente emergiu do quarto, os olhos inchados e vermelhos, a maquiagem da noite anterior borrada como uma pintura de guerra perdida, ela tentou uma última cartada. A da vítima, da esposa abandonada, da mulher incompreendida. Ricardo, ela começou, a voz embargada, tentando soar frágil. Você não pode fazer isso comigo. Eu te amo. Eu cometi erros, eu sei. Mas podemos recomeçar. Eu prometo que vou mudar. Vou vender algumas bolsas, vou controlar meus gastos. Me dá mais uma chance, por favor. Olhei para ela. Para as bolsas de grife que ainda estavam espalhadas pela sala, como abutres esperando a carniça. Para a mulher que, mesmo diante da ruína iminente, ainda tentava me manipular com promessas vazias. E não senti nada. Nem raiva, nem pena. Apenas um cansaço profundo e a certeza de que o amor que um dia senti por ela havia se transformado em pó, em cinzas, levado pelo vento da decepção. Fernanda, respondi, a voz calma, mas firme. Suas promessas não valem mais nada para mim. Tivemos 3 anos de promessas quebradas, de chances desperdiçadas. Acabou. O Dr. Ramírez, meu advogado, entrará em contato com você ou com o advogado que você constituir para tratarmos dos trâmites do divórcio. Quanto às suas bolsas, elas são todas suas, assim como as dívidas que vieram com elas. Ela tentou argumentar, chorar, gritar, mas eu me mantive irredutível. Ajudei-a a fazer as malas, ou melhor, a enfiar suas centenas de investimentos de couro em dezenas de malas e caixas. Foi um processo surreal, quase cômico. Ela chorava por uma bolsa Prada como se estivesse se despedindo de um filho, enquanto eu, pragmaticamente, calculava o espaço que aquilo tudo ocuparia no carro da mãe dela, para quem ela ligou, aos prantos, pedindo asilo e, provavelmente, mais dinheiro. A mãe dela, Dona Eunice, uma senhora distinta,
mas com o ar de quem também já havia sofrido nas mãos da filha perdulária, chegou algumas horas depois. Não me dirigiu uma palavra de acusação. Apenas olhou para a montanha de malas e bolsas, para o estado deplorável da filha, e suspirou com cansaço que parecia vir de décadas. Ajudou Fernanda a carregar suas preciosidades para o carro, e elas se foram, deixando para trás um apartamento às escuras, um casamento em ruínas e um homem que, finalmente, respirava aliviado. O processo de divórcio foi menos complicado do que eu esperava. Fernanda, orientada por um advogado que a mãe dela conseguiu, tentou, sim, arrancar alguma pensão compensatória ou uma fatia maior dos poucos bens que tínhamos em comum, nosso carro popular e alguns móveis. Mas o Dr. Ramírez foi implacável. Apresentou o dossiê da insensatez, as faturas dos cartões, as cartas de cobrança, as provas da compulsão dela por gastos supérfluos que haviam nos levado à beira da falência. Diante das evidências, e da minha recusa em ceder um centavo além do que a lei estritamente determinava para a partilha dos bens adquiridos durante o casamento, ela acabou aceitando um acordo razoável. Ficou com alguns móveis, uma pequena quantia em dinheiro referente à sua meação no valor do carro, que vendemos, e, claro, sua inestimável coleção de bolsas. As dívidas dos cartões de crédito em nome dela continuaram com ela. Um presente de grego que ela mesma se deu. Livre do fardo financeiro e emocional que era Fernanda, minha vida começou a entrar nos eixos. A primeira providência foi quitar todas as contas atrasadas da casa, usando parte do dinheiro da minha conta Liberdade. A luz voltou, a água também. E, com elas, uma sensação de normalidade e controle que eu não sentia há muito tempo. Vendi nosso antigo apartamento, que trazia tantas lembranças amargas, e com o dinheiro da minha parte mais o que eu havia economizado e investido na minha conta secreta, comprei um menor, mais funcional, num bairro tranquilo, perto do meu trabalho. Decorei-o do meu jeito, com simplicidade, com livros, com plantas, com o silêncio reconfortante da minha própria companhia. Meu trabalho na empresa de software, que eu havia negligenciado um pouco durante o auge da crise com Fernanda, voltou a ser meu foco. Com a mente mais leve, a criatividade fluiu. Desenvolvi novos projetos, liderei equipes, e em pouco tempo, recebi uma promoção e um aumento considerável. Aquele salário insuficiente que Fernanda tanto desprezava, agora, livre das suas garras consumistas, era mais do que suficiente para eu viver bem, poupar, investir e, principalmente, ter paz. E Fernanda? As notícias dela chegavam a mim esporadicamente, através de conhecidos em comum que ainda mantinham algum contato. Pelo que soube, a vida dela não se tornou o conto de fadas que ela esperava após se livrar do marido pão duro. As amigas ricas se afastaram quando perceberam que ela não tinha mais um provedor para bancar seu estilo de vida e que ela mesma estava afundada em dívidas. Tentou vender algumas das suas bolsas de investimento, mas descobriu, da pior maneira, que o valor de revenda era muito inferior ao que ela havia pago e que o mercado de artigos de luxo de segunda mão não era tão glamouroso quanto ela imaginava. A última vez que ouvi falar dela, estava morando de favor num quartinho nos fundos da casa da mãe, tentando arrumar algum emprego que fosse à altura do seu potencial esse que, aparentemente, só ela enxergava. Não senti schadenfreude, aquela alegria sádica com a desgraça alheia. Senti apenas uma leve melancolia por alguém que tinha tudo para ser feliz, mas que se perdeu na armadilha da futilidade e da ganância. Ela escolheu as bolsas. E as bolsas, no final, não lhe deram nada além de solidão e boletos para pagar. Eu, por outro lado, redescobri o prazer das coisas simples. Viajei, não para resorts de luxo para ostentar no Instagram, mas para lugares que realmente me interessavam, com uma mochila nas costas e a alma leve. Reatei velhas amizades que havia negligenciado. E, quem diria, voltei a investir no meu antigo sonho de comprar um telescópio. Hoje, nas noites estreladas, passo horas na varanda do meu pequeno apartamento, observando as galáxias, os planetas, a imensidão do universo. E, a cada estrela cadente que cruza o céu, agradeço pela segunda chance que a vida me deu. A chance de ser feliz, de ser eu mesmo, longe da tirania das etiquetas de preço e das expectativas vazias. Aprendi, da forma mais dura, que o verdadeiro investimento num relacionamento não se mede em presentes caros ou em jantares estrelados, mas na cumplicidade, no respeito mútuo, na capacidade de sonhar junto e de remar na mesma direção, especialmente quando a maré não está para peixe. Aprendi que a paz de espírito não tem preço, e que a liberdade de ser quem você é, sem ter que se desculpar por isso, é o maior luxo que alguém pode ter. Minha Operação Liberdade não foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre resgatar minha dignidade, minha autoestima, minha capacidade de sonhar e de realizar. E, olhando para o saldo positivo da minha vida hoje, posso dizer, com toda certeza, foi o melhor investimento que já fiz. E as bolsas? Ah, as bolsas. Espero que estejam pegando uma poeira elegante em algum canto esquecido do closet da Dona Eunice. Porque, na minha vida, elas não fazem a menor falta. E aí, minha gente, que jornada a do Ricardo, hein? De marido explorado a mestre da própria vida financeira e emocional. Essa história é a prova de que, às vezes, um apagão é tudo que a gente precisa para enxergar a luz no fim do túnel e dar um basta nas relações tóxicas e nos ralos de dinheiro.
Quem nunca teve vontade de entregar as contas para o parceiro gastador e dizer: a fatura é sua, a minha paz não tem preço. Se você se identificou com a luta do Ricardo, ou se simplesmente adorou ver a Fernanda pagando, literalmente, o preço da sua futilidade, não economiza no like. Compartilhe essa história com aquela pessoa que precisa de um empurrãozinho para iniciar a sua própria Operação Liberdade e se livrar dos sanguessugas de plantão. E já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de superação, de justiça sendo feita e de gente que aprendeu, da forma mais dura ou mais esperta, que o maior investimento é sempre em si mesmo. Tem muito mais por vir. Fica ligado e até a próxima!